respaldo técnico para poder resguardar a sua responsabilidade. Então, o síndico, eu já vejo a movimentação no mercado, tipos de contratos semelhantes a esse que você está comentando, onde há um pagamento mensal para aquele profissional técnico ser o responsável pelas alterações. Eu até trabalho com alguns condomínios mediante ao volume de solicitações de obra. Por exemplo, nós sabemos que, ao longo do tempo, as pessoas se mudam dos seus imóveis, né? Principalmente edificações comerciais, salas comerciais, lojas. O negócio deu certo em um ponto, não deu certo em outro. Há muitas movimentações nesse sentido, e quando tem um novo inquilino, um novo locatário, há ali nova obra, né? Seja de adequação, seja de melhorias. Então, nessas edificações, sempre que há uma nova solicitação de obra de reforma, eu sou contatado para analisar o que eu comentei no slide anterior, a questão do plano de reforma, se está ali descritas as informações corretas, quem vai ser o responsável técnico, se gerou a RT, se gerou a RT de forma correta. Muitas vezes a RT gerada foi gerada com endereço errado. Como assim endereço errado? O contratante tem empresa, por exemplo, tem seu escritório no centro da cidade, está abrindo uma loja filial no bairro da Zona Sul, e aí coloca o endereço da obra como no centro da cidade. Está errado. Isso aí abre até discussão posteriormente, se algo se desdobrar nesse sentido, na inadequação da geração da RT. Então, eu, por exemplo, trabalho fazendo essas análises para alguns síndicos. E eu vejo, com a publicação da norma de inspeção predial, com a própria lei de auto-vistoria, embora alguns casos a aplicação da auto-vistoria não tenha sido aplicada de forma correta, mas tende a melhorar com a inspeção predial, com a norma de inspeção predial, que, como eu falei, foi publicada esse ano. Então, em todo o Brasil, ela vai ser obrigatória. Obrigatória por quê? Porque ela, através de um trabalho técnico, ela vai gerar um laudo para o gestor da edificação e o plano de manutenção para garantir a segurança, saúde e conforto dos usuários. Então, com o avanço dessas normas técnicas que todos nós já conhecemos, principalmente pelo treinamento de hoje, eu citei ali 5 normas vinculadas à edificação, tende-se a aumentar a demanda por solicitação de profissionais prestando assessoria, consultoria condominial aos síndicos. Tá bom, Silvio? O colega foi muito feliz aí, o que colocou quando falou sobre os pisos. O condomínio vai fazer uma obrinha lá que vai só trocar os pisos. Agora, que tamanho é esse piso? Como ele falou, tem piso de 1 metro por 1 metro. Quanto pesa isso? Tem que ter alguém para avaliar a obra, sem dúvida alguma. Assim como o síndico, voltando à questão dos amigos advogados e advogadas que temos aqui no grupo também, assim como o síndico ele contrata um escritório jurídico, um advogado, uma advogada, para esclarecer o que é de direito, isso aqui é ilegal, por exemplo, questão trabalhista, isso aqui, o meu funcionário, meu zelador está fazendo hora extra sem eu saber, está passando ponto fora do horário, não está seguindo as normas de segurança, por exemplo, ele contrata ali o apoio jurídico para prestar orientação, normal. Eu vejo com muita positividade a questão do engenheiro, arquiteto, no ingresso à consultoria condominial, na engenharia condominial. Porque isso, além de controlar essas alterações que outrora não tinham controle algum, indica também um tratamento correto de anomalias. Anomalias de quais tipo? Aquelas que eu comentei no início do treinamento de hoje, né? Principalmente do caso Andréa, onde começa ali nos pilares as fissuras, as rachaduras, o concreto exposto, o concreto armado exposto, ou seja, tendo um engenheiro ali prestando consultoria mensal, ou bimensal, ou semestral, o engenheiro pode apontar a solução adequada e o condomínio criar ali a sua reserva, o seu caixa financeiro para tratar as questões urgentes e as questões mais pontuais. Certo? Avançando aqui. Gabriel? Pode falar, Ana Paula. Fazer só uma pontuação, aproveitando aí a abordagem do Silvio. Há uns 3 anos atrás, aqui no condomínio, nós precisamos fazer uma obra na
caixa d'água. Então, e o reparo da parede do prisma. Nós tivemos a preocupação de ter uma assessoria técnica de contador e do engenheiro, que verificou a questão contratual dos funcionários, solicitamos toda a apresentação dos tributos, quais os funcionários estariam, qual o equipamento. Essa situação que o Silvio também colocou, de ter assessoria, não só a questão da jurídica, mas também a assessoria técnica do engenheiro e a assessoria técnica, inclusive, de um contador, para poder fechar ali o circuito e o síndico poder ficar respaldado por qualquer problema que venha acontecer. E nós conseguimos, inclusive, parecer de cada profissional para dar início à obra. Ótimo, ótimo exemplo. Você citou até mais um terceiro profissional, aí o contador, até porque ele é essencial para fazer a conta fechar, né? O síndico, ele não é obrigado a ter todo o conhecimento, até porque eu acredito que não tem como nós sabermos de tudo, né? Eu, por exemplo, na parte de engenharia, eu sei de muita coisa, mas não sei tudo. Inclusive, trabalho em equipes, né? Até porque o trabalho em equipe, além de ser mais rápido, ele acaba integrando o conhecimento, né? Eu, por exemplo, na parte elétrica, né, sempre conto com um profissional engenheiro eletricista para auxiliar os meus trabalhos, não só na velocidade, mas na questão de qualidade. Assim como o engenheiro mecânico, ele faz ali a sua verificação dos elevadores, por exemplo, que não é o nosso estudo de caso hoje, mas também é importante ter uma assessoria na verificação do RIA, o famoso RIA, né, o relatório de inspeção anual dos elevadores. Será que ele foi feito de forma correta? Será que a empresa que está emitindo esses relatórios está fazendo as manutenções previstas? Então, veja que a tendência do condomínio, do síndico, gestor do condomínio, é contratar um time de apoio, né? Jurídico, contábil, da engenharia, e assim, para não ser visto como um gasto, e sim como um investimento, porque tendo a contratação do profissional que vai orientar a forma correta, se diminui os gastos. É uma questão até muito clara para ser entendida. Então, que bom que você teve essa experiência para compartilhar conosco, e eu espero, até porque vejo isso no mercado, os síndicos estão buscando conhecimento para ter não só respaldo jurídico e técnico nas suas tomadas de decisão, mas também para prolongar a vida útil dos sistemas, para preservar a saúde financeira do condomínio e os embates jurídicos que podem ocorrer, certo? Eu vou ler só mais uma pergunta aqui, para nós avançarmos no estudo de caso. A Ana Flávia, né? Ana Flávia. Boa noite, meu nome é Ana Flávia, sou síndica há 3 anos, estou reformando as coberturas do prédio. Desde quando o prédio foi entregue, estamos sofrendo com infiltrações, mas a construtora não deu resposta sobre o caso. Entramos com uma ação contra essa construtora para ver se eles se manifestavam, mas até agora, nada. Já faz 9 anos, 9 anos desde o início da ação. Em assembleia foi decidido que iríamos fazer um rateio entre os 24 apartamentos. Começamos a obra de retirada de todo o piso da cobertura, que são 8. A empreiteira estava fazendo o serviço e no meio do caminho começou a chover e, infelizmente, entrou água em um dos apartamentos e acabou perdendo o armário. Pergunto, quem é o responsável? Quem deve pagar por esses estragos? Olha só, o seu caso, Ana Flávia, ele é bem peculiar, né? Há muitas coisas que devem ser vistas aí, né? Deve ser visto o contrato dessa empreiteira, deve ser visto se essa empreiteira seguiu as normas principais de segurança, de isolamento, se utilizou material impermeabilizante, se elaborou o plano de reformas para o condomínio. Então, assim, nós podemos até depois falar com mais calma, mas o seu caso ele é bem específico, mas eu já adianto que deve ser visto inúmeros fatores aí, né? Já tem uma ação judicial envolvida, inclusive a construtora pode alegar que essa alteração que foi feita fora do âmbito judicial pode colocar em xeque aí até a perícia, se é que vai ter perícia judicial de engenharia nesse caso. Então, assim, esse caso seu é bem específico e merece uma atenção em separado que nós podemos depois comentar, tá bom, Ana Flávia? Então, o pessoal aqui comentou mais um pouco, mas
já passou até rápido, já passou aqui uma hora e já são 9h10. Eu vou avançar aqui um pouco para nós não passarmos muito do horário combinado, tá bom? Então aqui, nesse momento, está sanado, né? Está resolvido que troca de revestimento no piso de sala tem que ter o responsável técnico. Avançando aqui. Pintar as paredes, né? A maioria falou que não precisa de responsável técnico. Então, eu escrevi, aí, deixa eu voltar aqui, eu escrevi na tela para vocês o quê? Depende. Por que depende? Porque se for o ambiente, uma altura normal, onde não há necessidade de andaimes, por exemplo, realmente não tem necessidade de responsável técnico. Mas, olha aí o que está na tela, na parede pintada em azul. Atividade de pé direito duplo necessita de ART não só pelo plano de reformas, mas pela norma regulamentadora 35, que versa sobre trabalhos em altura, ou seja, coberturas, acessos de condomínio, onde o pé direito é superior a 2, 3 metros, deve ter o responsável técnico devido ao trabalho em altura. Então, vai depender. O apartamento é simples, é padrão, não vai ter uso de andaime, eu vou apenas mudar a cor das paredes e do teto. Não tem necessidade de responsável técnico nem do plano de reformas. Mas, se essa atividade estiver em conjunto com outra, vale a pena discriminar, na verdade, dentro do plano de reformas. Por exemplo, nesse estudo de caso, é 5 em 1, né? Estamos tratando aqui de forma independente, mas no exemplo original, a unidade 201 vai fazer essas 5 alterações. Então, para essa alteração específica de pintar as paredes, nesse caso, eu considero que não vai utilizar andaimes, então não precisa de responsável técnico. Mas, já que ele vai trocar o piso, ele vai ter que ter o responsável técnico, ele vai ter que elaborar o plano de reformas, o profissional que ele contratar vai ter que elaborar o plano, então ele pode incluir como uma das atividades a realização de pintura nas paredes, tá bom? A abertura, né, a largura das portas é necessário. Eu coloquei aqui até uma imagem onde a pessoa, o proprietário responsável da obra, alargou até por demais, né? Ele, na verdade, demoliu a parede. Nesse caso, precisa de responsável técnico? Bom, claro que precisa. Por quê? Porque não se sabe o que é uma largura, o que é aumentar a largura de uma porta. Para algumas pessoas, aumentar a largura de uma porta, colocar uma porta de 60 centímetros, retirar o espaço de 60 centímetros e colocar uma de 80 centímetros. 20 centímetros de diferença já deve ser observado até a questão estrutural do prédio. Mas, para outros, aumentar a largura da porta é fazer como está nessa imagem aí. É fazer literalmente uma abertura na parede, construir um acesso, integrar ambientes. Então, isso tem que estar discriminado na solicitação de obras de reforma. Notem que você começa a ver a importância de detalhar as atividades. Por exemplo, se a pessoa, o proprietário da 201, não coloca a informação que pretende aumentar as portas ou demolir uma parede. Como que o síndico consegue perceber a movimentação daquela unidade? Por exemplo, ele só fala que só solicita que vai trocar o piso e pintar as paredes. Ora, com o andar das atividades previstas, né, no plano de reformas, o síndico pode ter ali o zelador, um fiscal, um funcionário para monitorar, vamos colocar assim, monitorar as atividades daquela unidade. Vocês podem concordar comigo que se a pessoa vai retirar o piso de uma sala, vamos colocar aqui uma sala de 10 metros quadrados, bom, vai ser retirado o entulho equivalente a 10 metros quadrados, vamos colocar aí, cada metro quadrado, um saco daquele de resíduos de obra. Se o funcionário do condomínio perceber que daquela unidade está saindo 20 sacos de resíduo de obra, 30 sacos de resíduo de obra, alguma coisa estranha está acontecendo naquela unidade, certo? Então, o que o síndico pode fazer nesse caso? Ele pode até mandar parar as obras
Ah, mas o proprietário, como que eu vou saber se o proprietário parou de realizar as obras? Ele pode suspender a autorização de acesso dos funcionários do condomínio, dos funcionários ao condomínio. Provavelmente o proprietário contratou um pedreiro, contratou um responsável técnico. Então, e esse acesso desses profissionais deve estar autorizado na portaria. Concorda? Então, mediante a esse volume exagerado que não estava previsto de saída de entulho, ele pode barrar enquanto não for adequado o plano de reformas, enquanto não for adequada, for esclarecida a informação da onde está saindo aquele entulho. Faz sentido? Então, nesse ponto, é primordial cobrar detalhadamente o que seria aumentar a largura das portas. Você vai trocar uma porta de 60, de 70 por uma de 90, vai ser uma adaptação na questão de acessibilidade, ou você vai integrar um ambiente com o outro e vai demolir uma parede. Isso tem que estar previsto e com o responsável técnico. Avançar aqui, fechar um dos acessos, né? Coloquei aqui uma foto de uma obra bem ilustrativa para facilitar a compreensão. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em alguns casos, uma sala grande, a família cresceu, o proprietário decide dividir a sala, construir uma parede ali no meio. E aí, essa alvenaria, essa parede vai ser feita de alvenaria, vai ser uma parede de drywall? Qual o peso, qual o impacto dessa construção no aumento de carga? Vai ser devido, não vai ser devido? Isso tem que estar claro no plano de reformas. Então, por esse motivo, se vai impactar ou não no carregamento daquela laje, daquela viga, daquele compartimento, daquela região, tem que estar descrito no plano de reformas com o responsável técnico. Tá certo? Vou avançar aqui. Incluir nicho no banheiro. O Kleber, acho que foi o Kleber, né? Perguntou o nicho. Olha só, o exemplo do nicho. Colocar o nicho no banheiro é isso aí. Ó. Nicho é essa abertura que se faz nas paredes para colocar ali shampoo, condicionador, vela, elementos decorativos, pessoas colocam ali próximo ao vaso uma plantinha. Aí eu abro aí mais uma vez. Colocar nicho no banheiro. O Kleber falou que não precisa. Para vocês aí, quem já é síndico, quem já é profissional, que já pegou um caso desse, precisa de responsável técnico numa obra de banheiro que ele vai para revestimento, para o revestimento, seja ele de piso ou de parede, concluímos que há necessidade do responsável técnico. E para o nicho do banheiro? Alguém quer comentar? Quem quiser comentar, pode abrir o microfone. Sim, sim. Eu acho que sim, é necessário, sim, porque você pode, na instalação desse nicho, adentrar uma parte da estrutura, né, de viga do prédio em si e criar um dano, às vezes, até irreversível, né? Exatamente, Marcos, exatamente. Você comentou aí, foi até além, você falou da parte estrutural. Eu comento também que há casos em que a parede do banheiro é a parede da fachada do prédio. Então, se a parede é a parede da fachada do prédio, o condômino, o proprietário, não tem poder de decisão quanto a isso, até porque vai alterar as características da fachada, vai deixar aquela região ali do nicho com menor incidência de forças, porque se a fachada ela foi projetada, por exemplo, para suportar sol, chuva, ventos, e você diminui a seção ali do bloco, aquela região ali, em algum momento, vai apresentar um vício construtivo. E aí que surgem os problemas. Quando surgir uma infiltração que vai afetar a unidade de baixo, quem vai pagar? Ah, mas a infiltração está vindo pela fachada, então é da área comum, então é o síndico que tem que resolver. Se o síndico tiver isso mapeado, tiver o plano de reformas com as alterações antes, durante e depois daquela reforma, naquele banheiro do apartamento 201, que é o nosso caso aqui, ele vai poder, em assembleia, até explanar. Não, nesse condomínio, essa infiltração provavelmente é oriunda do apartamento 201, porque, olha só, ele fez uma obra no banheiro e ele falou que ia colocar um nicho. Eu não autorizei colocar na parede da fachada, ele falou que não colocou, mas agora está tendo uma infiltração ali. Podemos fazer uma mediação para o morador proprietário do 201 esclarecer se ele realmente colocou um nicho ou não naquela parede de fachada e
sanar essa discussão. Então, vejam a importância, em casos aí, 5 casos recorrentes de solicitação de obras, em que pode ser solucionada uma discussão futura, em casos oriundos de infiltração, simplesmente mapeando as obras realizadas anteriormente naquela edificação. Aí, notem, e se a edificação não tiver isso documentado? Fica até difícil apontar a origem das causas, né? A origem dessa infiltração. Então, é de suma importância termos esse registro de como é o apartamento, como ele pretende ficar após a obra e documentar todo o processo, antes, durante e depois da realização da obra. Com certeza, em todos esses casos, salvo a parte da pintura, se a pintura for em parede, for em altura, em pé direito duplo, por força do NR35, tem que ter o responsável técnico. Para todos os outros casos, tem que ter a ART, tem que ter o plano de reformas. Tá bom? Então, está aí o ok. Como eu comentei, observar a parede. Então, voltando para aquele slide anterior, veja a importância do profissional técnico envolvido no condomínio. Ele vai prestar consultoria para o síndico, ele vai prestar esse assessoramento técnico sobre as análises de cada caso. Cada caso é um caso, deve ser estudado, deve ser avaliado, e o profissional vai orientar o síndico. Ó, esse caso aqui é possível, já está claro, tem responsável técnico, as descrições das atividades estão pertinentes ao trabalho a ser executado, pode autorizar. O síndico vai lá e autoriza a realização. Por outro lado, o proprietário daquela unidade autônoma, do apartamento 201, que é o nosso caso aqui, ele vai contratar um responsável técnico para descrever todas as etapas daquela obra, se responsabilizando pelas alterações e, caso surja algum problema no futuro, esses 2 profissionais, tanto que está prestando a assessoria para o síndico, quanto o que está elaborando a responsabilidade técnica para a unidade autônoma, podem ser convocados para esclarecerem o que aconteceu com aquela infiltração, né? Se aquela infiltração é oriunda daquela obra que realizaram há algum tempo ou se realmente é de algum outro ponto. Então, eu vejo isso como um fator muito positivo da contratação do profissional de engenharia e de arquitetura. Tá certo? Então, só avançando aqui na conclusão, já vou liberar para as perguntas, para as dúvidas. Nós já até passamos da hora, como eu falei, né? Já vai dar 9h25. Então, para concluir, o síndico ele pode responder por negligência e omissão em alguns casos. Por quê? Porque ele não contratou ali o suporte técnico para lhe prestar esclarecimentos, né? Então, ele, como responsável legal, ele deve ter ferramentas para seguir com a sua responsabilidade, né? Então, uma dessas ferramentas é contratar um profissional de engenharia ou de arquitetura. A ABNT NBR 16280, depois eu vou fazer a correção ali, prevê ali o plano de reformas, que não é laudo, não tem muita ênfase no laudo, mas não existe laudo de reformas em alguns estados, né? Há pessoas aqui de todos os estados, praticamente, do nosso país, mas em alguns estados há muitos profissionais vendendo laudo de reformas. E quem for ler o plano de reformas, a norma 16280, eu lanço um desafio. Quem achar a palavra laudo, eu dou um prêmio. Porque nessa norma não existe a palavra laudo, existe a palavra plano, plano de reformas. Então, o profissional que está vendendo laudo sequer leu a norma técnica. Então, tem que ter um plano detalhado com o responsável técnico. Lembrando que é só engenheiros e arquitetos que devem realizar essa atividade. O gestor do condomínio, né, pode e deve criar um modelo de solicitação de obras dentro da sua edificação, como aquela sugestão, né? A sugestão que eu coloquei em slide, ficou bem didático, onde ele vai criar ali um planejamento, um modelo interno de como que vai ser feito, como será feita essas solicitações. Vai ser feita por escrito, vai ser feita verbal, vai ser feita por e-mail. Então, isso tem que estar descrito, tem que estar bem claro para o gestor, até para ele, se for o caso, até colocar em votação de assembleia. Mas para iniciar a aplicação da norma, não é necessário levar para a assembleia. Ele pode fazer um comunicado
espalhar nas áreas comuns, estabelecer um prazo. Eu sempre oriento que 30 dias é mais do que suficiente para que todos possam ler os comunicados que são expostos nas áreas comuns, e esse comunicado ainda pode ser enviado para cada proprietário por e-mail, estabelecendo uma data para o início do cumprimento do plano de reformas para cada solicitação de obras naquele condomínio. Mais um item aqui para nós concluirmos. Como na maioria dos casos o síndico não possui formação técnica em engenharia e arquitetura, embora alguns sejam engenheiros, é interessante a contratação desse profissional para prestar consultoria. Concluímos isso aqui hoje. Essa consultoria, tanto para realizar a análise das solicitações de obras, ou seja, para fazer ali a verificação do que pode ser feito e o que não pode ser feito, quanto para fiscalizar em alguns casos, né? Por exemplo, obras em fachada, obras em coberturas. Então, o profissional também é interessante ter essa contratação, o síndico ter essa contratação. E para fechar aqui, reformas não é um assunto para desinformados, porque reformas podem causar danos quando não tiver orientação técnica, certo? A edificação é mais segura quando recebe acompanhamento de profissional habilitado. Acho que todos aqui, no encerramento dessa aula breve de hoje, vamos sair do treinamento com esse entendimento, né? O profissional habilitado transmite maior segurança, preserva e aumenta a vida útil dos sistemas de edificação e dá uma segurança, um respaldo para o gestor, para o síndico, para a administradora do condomínio. Um breve comentário, uma oportunidade, alguns já fizeram esse treinamento aqui que eu estou expondo. Para quem tiver interesse, eu posso mandar os dados. Eu criei um workshop sobre o plano de reformas no pós-pandemia. Ainda estamos atravessando a questão da pandemia, mas tão logo isso se encerre, vai aumentar consideravelmente as obras de reforma. Já está aumentando, na verdade, as obras de reforma com a liberação das áreas comuns, das obras dentro do condomínio. Então, já tem uma demanda aí maior das solicitações de obras de reforma. Nesse treinamento tem um grupo fechado no Facebook para acessar o material em PDF, que tem os slides, tem o modelo que eu criei do plano de reformas. Devido ao nosso tempo aqui hoje, eu não pude entrar muito nesse tema, mas há um modelo lá criado dentro da norma técnica, com o respaldo da norma técnica. Tem os modelos de comunicados que eu acabei de citando aqui, de 30 dias para ser implantado no condomínio. É um treinamento que tem mais de 3 horas de duração, que você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser, e tem até uma avaliação pós-treinamento para fixar o conteúdo. Então, para quem tiver interesse, depois eu posso mandar mais instruções. E aqui, para fechar, eu sempre gosto dessa frase para todos, né? Lembre-se, dá-se muita atenção ao custo de se realizar algo e nenhuma ao custo de não realizá-lo. É do Philip Kotler. Então, dá-se muita atenção, não vou fazer isso porque é muito caro agora. Se você não fizer uma atividade ali, um investimento, na verdade, na contratação de profissional para mediar as solicitações de obra, lá na frente pode se desdobrar um vício, um dano, e para consertar aquele vício, aquele dano, aquela infiltração, pode ter um desgaste não só físico, como emocional, brigas dentro de condomínios, né? Como jurídico, isso pode se desdobrar juridicamente, pode ter uma discussão judicial, e financeiramente, tudo impacta no custo, né? Então, o custo financeiro de se consertar algo que não foi visto sempre vai ser maior do que aquilo que poderia ter sido prevenido, certo? Então, para fechar, aqui estão os meus dados, meu telefone, meu e-mail, quem quiser entrar em contato. Agradeço a presença de todos. São 9h30, diante de tantas lives, tantos eventos gratuitos que estamos aí submetidos. Chove de live, bomba de live. Estamos aí na sala com 46 pessoas. Isso é muito bom. Todos deixaram de fazer alguma coisa para estar aqui. Acredito que todos vão sair daqui com um conhecimento um pouquinho maior sobre essa questão das reformas e edificações. E eu vou abrir agora para as perguntas, né? Quem quiser perguntar mais alguma coisa, quem quiser se despedir pode sair, até porque avançamos, né? Falei que o treinamento ia durar 1 hora e chegamos em 1h30. Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou ler aqui as perguntas, o chat.
Gabriel, te dou os parabéns aí pela aula, cara. Você é meu amigo de profissão e, pô, vou te falar, a gente nunca sabe tudo. Então, toda vez que a gente senta para assistir uma aula sua, é um conhecimento novo e vale uma dica aqui a quem é síndico e tem o papel de zelar pelo condomínio. O condomínio ele tem muito mais complexidade do que a gente possa imaginar, tá? Você ter assessoria de um profissional experiente e que saiba o que está fazendo alivia muito essa carga no dia a dia, tá? O Gabriel, assim como o Gabriel, eu também presto consultoria para alguns condomínios e é primordial você ter alguém de confiança te ajudando. Mesmo que seja um morador que é engenheiro, que trabalha na área, mas é primordial que você tenha alguém para te ajudar. A gente não tem todo o conhecimento do mundo em todas as áreas. Mesmo a gente sendo engenheiro, nem todo o conhecimento a gente detém. Então, é por isso que eu, como engenheiro, estou aqui escutando o Gabriel. Quando eu falo também, o Gabriel vem para escutar. O grande barato da profissão é esse, é o intercâmbio e a troca. Então, vale a pena vocês terem a ajuda de um engenheiro, de um advogado, de um contador, porque a sobrecarga é muito grande nas costas do síndico e o síndico precisa de ajuda sim. Não tenham vergonha de pedir. É mais fácil a gente pedir agora a ajuda do que mais tarde ter que correr atrás do prejuízo, tá? Meus parabéns aí, Gabriel, mais uma vez. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pelo prestígio para assistir mais um evento. E aí, como você falou, eu percebo até que alguns condomínios, nas suas comissões de obra, subsíndicos, já possuem alguns profissionais moradores, né, formados na engenharia, e até decidem contratar, após essa reunião com o síndico, contratar um profissional para prestar assessoria. Então, isso é bem legal. As pessoas estão tendo essa consciência de que a cada vez mais é importante ter um responsável técnico para prestar consultoria na parte de engenharia e arquitetura. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vi aqui, alguns deram parabéns, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Sobre o certificado, nós vamos enviar por e-mail, pelo e-mail que está cadastrado lá na plataforma Simpla, tá certo? E é isso. Eu vou depois ler com calma aqui, vai ser salvo esse chat com essas perguntas. Eu vou ler aqui algumas perguntas que não foi possível verificar ao longo do treinamento. E aí, quem sabe, numa próxima oportunidade, nós podemos responder essas e outras. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.